Nós somos a noiva dele. O noivo virá, ele está para vir, aonde ele vai juntar toda a sua igreja para sempre. Então vamos juntos fazer uma oração antes de começarmos com o ensino de hoje. Pai, eu te agradeço pela tua palavra poderosa. Ó Jesus, Salvador maravilhoso, obrigada pela sua palavra. Eu te peço, Senhor, ministra a sua palavra para que o seu povo, Senhor, receba o que cada um precisa hoje. Venha de uma maneira gloriosa, Senhor, atender toda a necessidade e responder a todas as orações e todo o clamor dos corações. E atende o clamor do seu povo hoje. Que os milagres aconteçam e todos nós dizemos amém, aleluia. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui na palavra de Deus. Nós vamos voltar para Gênesis. Porque Deus, pode abrir aí em Gênesis, capítulo 18, nós vamos falar da fé de Sara, porque a palavra de Deus e as pregações todas são sempre falando de Abraão, a fé que ele esperou 25 anos, que ele acabou recebendo o milagre, Deus fez e tal. Então é tudo muito falado sobre Abraão, e pouco se fala de Sara, mas a palavra também fala da fé de Sara, que Sara também teve esta fé. E nós precisamos ver isso, sabe por quê? Porque fé é algo individual, mas é lógico que uma fé, juntando o individual de cada um, forma um coletivo maravilhoso com poder. É por isso que na congregação, quando todos estão orando com fé, gente, a unção é diferente. Existe um peso da glória de Deus nesse tipo de união de fé. É maravilhoso. Mas para as condições de cada dia, das nossas necessidades, do nosso modo de viver com Deus, é preciso que cada um esteja com a sua fé. Nós não podemos esperar da fé de outra pessoa, porque não é assim que funciona. Então vamos chamar a atenção aqui com a fé de Sara, que a palavra de Deus fala sobre a fé de Sara. Antes disso eu me lembrei agora, vamos abrir, deixa aí marcadinho Gênesis 18, mas nós podemos ver aqui em Hebreus 11, o que fala sobre Sara, sobre a fé que ela teve também. Ela teve que ter fé, porque senão não ia acontecer o milagre de Isaac. Tá ok? Não é porque era marido e mulher e Deus veio e falou primeiro com Abraão que já era o suficiente. Tinha parte dela também. E mais, ela era estéril, ok? Então, precisava também da fé dela, e a palavra de Deus mostra isso. Então veja Hebreus 11, mas deixa marcadinho lá Gênesis. Pela fé também a própria, versículo 11, ok? Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Promessa é o que, gente? É a palavra que Deus dá. Tá? Porque Deus só age na palavra dele. Então nós temos que entender que nós precisamos da palavra dele. E a palavra de Deus, ela é comparada a uma semente, porque toda semente tem uma imagem dentro dela. Tipo, se você pegar a semente do milho, tem a imagem de que vai ser gerado um milho ali. Tá? Vai acontecer isso. Então, cada espécie tem a sua imagem dentro dela. Então, a palavra de Deus tem a imagem do que Deus quer realizar dentro daquela palavra. Por isso que nós temos que receber a palavra de Deus no coração, porque ela é como uma semente. Ela vai germinar e ela vai produzir o fruto que está nela. Então foi isso que aconteceu com Sara. Pela fé também a própria Sara. Sara teve que ter fé, meus queridos. Ela não embarcou na fé de Abraão para que ela pudesse ter filho. Porque ela já era velha
além de ser estéril, caramba, 2 condições contra. Mortas, impossível, nada, ninguém ia poder reverter este caso. Abraão ainda estava meia boca, mas estava. Porque ele fez filho em Agar, depois de 10 anos da promessa. Ele ainda estava funcionando, ainda havia lá um pouco de função para ele. É sério, gente, vocês sabem que é assim. Mas chegou uma hora que acabou a função dele também, a Bíblia diz isso. Acabou a função dele como homem para gerar filhos. Acabou. Dela já nem existia. E aliás, não só não existia, como também ela já tinha passado da idade. Primeiro que ela nunca ia poder gerar filhos, estéril. E segundo, passou o período de ovulação, acabou. Ela não tinha mais isso. Nós temos que chegar na história, na realidade. Então a Bíblia diz que a própria Sara também teve fé. Entenda isso, meus queridos. Deus não vai agir se não tiver fé. Então nós não podemos ficar dependendo só da fé de uma outra pessoa. A nossa fé, a individual, é importantíssima. Tá? Que 2 então juntos, maravilha, porque Deus falou, se 2 ou 3 estiverem unidos, milagre, poderzão, vai descer. Vocês estão acompanhando? Então, isso é para chamar a sua atenção que você tem que fazer o que é preciso para ter esta fé que Sara teve. Para acontecer o milagre. Então, ela diz que pela fé, diz aqui, que pela fé ela recebeu poder, é força para ter filho. Gente, maravilhoso. Ela com 90 anos, Deus fez tudo de novo nela. Colocou todas as funções para ela ser mãe de novo. Fez de novo, como uma moça. Fez isso. Agora, ela não concebeu do Espírito Santo igual a Maria. Ela teve que ter prazer com o marido dela. Vocês entendem isso? Então, Deus gerou isso nela de novo. Com 90 anos, meus queridos. Então vejam o poder da palavra de Deus, como nós temos que estar estruturados na palavra e não no que está na nossa cabeça. O orgulho de Satanás que opera em nós ainda, porque nós temos a parte da alma que ainda não está salva. Nós todos os dias somos inclinados ao orgulho quando nós escolhemos o que é verdade e não o que Deus diz na palavra. Então nós estamos na qualificação de Satanás. Estamos sendo guiados pelo orgulho do diabo, quando nós não aceitamos o que a palavra diz. A palavra diz o que Deus é. Ele dá a palavra dele. Eu não posso escolher outra determinação para aquilo que ele acabou de dizer que é, ou que não é. Se eu saio deste parâmetro, eu estou com um orgulho onde o diabo está agindo na minha vida do jeito que ele agiu com Eva. Ele pôs em xeque o que Deus disse e ainda distorceu. Então, toda vez que eu pego a palavra e Deus diz, não pode fazer isso, ou seja, não pode ter vício, e eu acho que um pouquinho de vício não faz mal, eu estou anulando a verdade. Estou criando uma verdade humana onde o orgulho do diabo que opera em mim está me fazendo afundar na vida. Pode ser em qualquer área. Vocês estão acompanhando? Eu não posso mudar a verdade, em hipótese alguma. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, para eu saber o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus acha disso ou o que Ele não acha. Vocês estão acompanhando? Eu não posso fazer a minha doutrina, é daí que sai doutrina errada. Porque eu não tenho fé no que a palavra de Deus diz. Por exemplo, um casal vai se unir em matrimônio. Então o rapaz vem, olha, eu já sei que eu tenho que ser o chefe, o cabeça da família. Eu já sei. Eu sei, pastor. Ah, você sabe? Você já leu o Novo Testamento inteiro? Ah, já. Qual livro você leu? Ah, bem. Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, como é que você vai saber o que você tem que fazer no seu casamento? Você escolhe uma outra atitude que você decide que é verdade e não o que Deus disse que é para você fazer. Então você está sendo guiado pelo orgulho de Satanás.
Aquilo que Adão fez quando ele deveria ir contra o que Eva estava oferecendo para ele, e Adão chega para lá no diabo e ele compartilhou daquele pecado, do orgulho do diabo, quando ele foi contra o que Deus disse, contra o mandamento, contra a palavra. A única coisa que você vai fazer é comer do fruto da árvore do bem e do mal. Ele devia ter dito, não, jamais sai daqui, diabo, e Eva, cai fora, para com isso. Você também não vai entrar na do diabo, não. Ele não fez nada, ele foi contra a verdade. Isso também não é bem assim. Não vai morrer, não. Porque ele viu que Eva comeu a maçã e não caiu dura morta. Mas depois de 900 e tantos anos, ele caiu morto durinho. Além do que, ele caiu da presença de Deus também. Vocês estão acompanhando? Então, é muito perigoso o orgulho. O orgulho não é pessoa antipática. Isso aí é um orgulho também. Mas não é isso que está afetando a verdade. A verdade tem que ser limpa na nossa vida como Deus diz que é. Se eu não leio a Bíblia, eu crio doutrina. Eu acho que eu posso fazer isso, embora Deus tenha dito que não. Porque o orgulho me faz seguir isso. Vocês estão acompanhando? O que é o orgulho? Que é o pecado, que é a essência de Satanás. Ele fez isso com Adão e Eva. E toda a humanidade caiu. E nós sofremos isso até hoje. Porque nós fomos gerados em orgulho. E o orgulho é do diabo. Ele é tão orgulhoso que diz que ele vai colocar o trono dele acima das estrelas de Deus, do céu, acima do trono de Deus. Ele vai colocar o trono dele. Ele acredita numa coisa que ele inventou. Então, o orgulho que Deus quer que nós entendamos e caiamos fora desse pecado, porque pecado, queridos, não é só matar, roubar, adulterar, etc. Orgulho é um pecado que nos afasta de Deus, igual afastou Adão e Eva de Deus. Perdeu toda a provisão. Vocês estão acompanhando? O evangelho é isso, meus amigos. Isso é evangelho. Nós temos que todos os dias saber se nós estamos andando igual a Adão ou não. No orgulho. Porque como que nós andamos no orgulho? Quando eu não sigo o que a palavra de Deus diz que é para eu não fazer, ou para eu fazer. Vocês estão acompanhando? Criando doutrina errada, é isso daí. Eu decido com a minha mente o que é verdade. Então, se eu não conheço a palavra, eu vou seguir a minha mente, onde o diabo fala, e vou ficar contra a palavra de Deus, que está escrito na segunda carta aos Coríntios. Fortalezas vão se levantar contra o pensamento de Cristo Jesus, contra Deus. Vocês estão acompanhando? Isso não tem importância, isso não faz mal. Mas se Deus diz não é para fazer, não tem esse negócio de se tem importância ou não. Tipo, por exemplo, aborto. Como que eu posso estar a favor de um aborto ou dar dinheiro para alguém fazer um aborto, ou eu mesma fazer um aborto, se Deus abomina isso? Eu não posso decidir pela vida de ninguém se vai viver ou morrer, porque eu não sou Deus. Vocês estão me acompanhando? Então quem não lê Bíblia acha que isso é normal. Também não tem importância. É orgulho, criou uma doutrina. Homossexualismo. Não tem importância. No primeiro Romanos capítulo 1 está claro o que Deus diz sobre isso. Então não tem esse negócio de, não existe, não pode, é pecado e ponto final. Então o orgulho, o que ele faz? Ele faz eu ir contra o que Deus determina, de bom ou ruim. Acompanhou? Você tem que ser firme no que Deus diz. Senão você está no orgulho, andando como Adão, então você está caindo fora da presença de Deus. Quando Adão caiu, ele saiu do jardim. E toda a provisão de Deus que estava no jardim do Éden caíram fora do jardim do Éden. Vocês conseguem acompanhar isso? Amém? Então, quando nós andamos naquilo que nós determinamos que é verdade e não é, por isso que eu já cansei de pregar aqui, que existem pregações que parecem verdade e não são. Tá? Então, quando eu saio da verdade de Deus, eu estou operando no orgulho do diabo, é ele que está agindo na minha vida, me comandando, então eu perco
todas as bênçãos de Deus. Até nos negócios, se eu estou fazendo subornos, coisas do tipo corrupção nos negócios, a Bíblia é bem clara nisso, eu não vou agora lá, em Provérbios. Não posso andar em corrupção. Isso é orgulho, porque eu não dependo de Deus. Todo orgulhoso não se submete a Deus. Fala-se de Jesus, mas não se submete à palavra. Anda fora da fé. Estão acompanhando? Então, veja que não é fácil ter esta fé que Sara teve, porque ela já estava adormecida, como diz, nesta área. Ela não tinha mais condição. Mas ela adquiriu força pela palavra. Por isso, se eu andar no que a palavra de Deus diz, ela é força para mim. Ela vai gerar na minha vida o que é. Vocês estão acompanhando tudo que eu estou falando aqui? Amém. É por aí. Então, você tem que tomar cuidado na sua vida. Porque é fácil cair da presença de Deus. Sabe, com uma carinha de anjo, e véuzinho na cabeça e velhinha na mão. É muito fácil. Tá? Porque o que importa é o que nós somos dentro, o quanto nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Não adianta você crer em Jesus, que até os demônios creem. Mas eles não se submetem, porque eles são a mentira. A verdade é só Jesus. Então, para eu andar com ele, eu tenho que andar na verdade. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, não é qualquer coisinha que nós estamos firmes com Deus. Então, veja aqui que a palavra de Deus deu força para Sara, para ela poder gerar Isaac, ainda com a sua idade avançada. Porque Deus é fiel para fazer aquilo que ele promete, ou seja, aquilo que ele fala. Então, se a palavra de Deus está dentro de mim, eu vou ser abençoada, vai acontecer. Tipo cura. O que a Bíblia diz? Que pela chaga de Jesus eu já fui curado. Mas é que Deus não me curou. Não curou porque eu não creio. É orgulho. Não aceita. Vocês estão acompanhando? Não se submete. O orgulho não se submete ao que Deus diz que é. Pelas chagas de Jesus eu já fui curado. Que Jesus já se sobrecarregou de todas as minhas dores e enfermidades. E levou consigo estas doenças. Por fim, por suas chagas eu já fui curado. E que Ele enviou a sua palavra para me curar. Vocês estão acompanhando? Então, se eu não recebo, é porque eu ando numa dose grande de orgulho. Estão me acompanhando? Então não adianta ficar pondo culpa em Deus. E assim em todas as áreas. Então vamos para Gênesis 18, versículo 1. Vamos lá então. E eu já vou encerrar aqui. Porque eu acho que essa dose já está boa para você mastigar durante a semana. Aleluia. Vê se não está andando na condição de Adão todos os dias. Se você não se submeter à palavra, você está andando na condição de Adão. No orgulho. Então, Gênesis 18, versículo 1 diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então ele viu o Senhor, no versículo 10. Disse-lhe um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Entendeu? Tudo que eu já expliquei antes. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu marido, terei ainda prazer? Isso é impossível. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou. Disse: não. Por quê? Porque teve medo da burrada que fez. Estão acompanhando? Que é sempre assim o caso, né? Na hora que espreme, vem o medo. Por isso que é bom não andar com o diabo. Que foi o que Adão e Eva fizeram. Na hora que Deus veio, estava escondido atrás da árvore. Como se Deus me enxergasse. Para onde eu vou? Para o alto da montanha, no fundo do mar, para onde eu vou? Não tenho como me esconder de ti, diz o salmista. Lá tu estás sempre. Então, nós não podemos nos esconder de Deus jamais. Ela riu porque ela duvidou.
mas Deus derramou uma unção nela naquela hora. E a palavra que Deus deu força para ela. Para que ela voltasse à juventude. Ela não estava lá, gente, banguela, de bengala, tudo enrugada, com a coluna estrupiada, tendo um bebezinho. Nem pensar. Deus deu a mocidade dentro e fora para ela. Estão me acompanhando? Porque Deus foi lá, é alguma coisa impossível, difícil para mim? Não. Era o plano dele. Vocês estão acompanhando? Então, no 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que isto. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que o ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus fez uma promessa, é daqui que vai ser, e ponto final era o plano de Deus. Então veja capítulo 21. Veja então o que aconteceu depois disso. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Aí no 5, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, isso é prazer, de novo. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, Deus deu a palavra. Como é que ele fez isso? Foi através da palavra dele e da unção do Espírito Santo que ele fez os dois recobrarem a juventude e terem filhos. Então foi necessário a fé de Sara, entenda isso. A sua fé individual é importantíssima. Não fique dependendo da fé dos outros, lá na rede, porque vai chegar uma hora que você vai precisar ter fé para uma situação da sua vida. E você não pode ficar encostado na fé dos outros. Nem de ninguém da tua família, de ninguém da sua casa. Esta palavra que Deus nos dá, o que está escrito aqui, ou uma profecia que é dele mesmo, que foi dada para você, tem uma imagem dentro dela para ser fecundada e gerada dentro de você. Estão me acompanhando? Por isso que nós oramos. Por isso que nós vamos ao encontro de Deus. Por isso que nós ficamos quietos na presença dele, para que esta palavra seja gerada dentro de nós. E a imagem que está nela vai produzir o que ela diz que é. Então, oração é isso. Esse momento a sós com Deus é importantíssimo. E atenção, leia a Bíblia, leia os livros do Novo Testamento, inclusive os 4 evangelhos, para você saber o que Deus diz, do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, para você não andar no orgulho de Satanás, para não cair fora das bênçãos e ser prejudicado, porque você está deixando Deus agir na sua vida para o seu futuro. Se você estiver deixando essa palavra abençoar você. Amém? Glória a Deus, valeu? Então leve isso para a sua semana e veja o que Deus está fazendo na sua vida. Senhor, dá-nos a gloriosa revelação, Senhor, da sua palavra. Faz com que o seu povo veja, entenda e receba, em nome de Jesus. E atende, Senhor, a necessidade de cada um. Responde às orações de cada um e nós te louvamos. Faça, Senhor, com que todos saibam o que são em ti e o que a sua palavra é neles. Aleluia, e nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, é joia preciosa. Amém. Aleluia.